escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal da Escola Dominical, voltamos a falar agora nesse domingo de manhã, antes das classes, as aulas serem apresentadas, na carta de Paulo aos Efésios, texto que temos tratado sobre a igreja, corpo vivo de Cristo. Na semana passada eu falei por que Jesus desceu ao Hades, subiu às alturas e concedeu graça, dons aos homens. Eu disse que era para a edificação, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para, de novo, não sejamos mais como meninos. Lembra que eu falei que o grande alvo do Espírito Santo é dar maturidade à igreja? Numa média, a igreja fica madura, não é crente mais inconstante, outro mais constante, e vai a igreja toda instável. Quando nós exercemos os dons dentro do corpo, nós atingimos a plena maturidade de Cristo e não somos mais como meninos. Gente, eu conheço um crente velho de igreja que age como menino, como criança, e conheço outros que são mais novos e agem como adultos. Nota, é um contrafato, é um contraponto, sei lá o quê, mas não dá para entender. Alguma coisa está errada dentro da igreja de Cristo de modo geral. Nós precisamos exercer os dons espirituais para que não mais sejamos como meninos. Paulo dizia na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Depois que eu cresci, eu desisti das coisas de menino. Como é difícil a gente trabalhar com uma igreja infantil. Numa igreja que pastoreei, eu tinha um conselho experiente, maduro, igual nós temos aqui. E eu resolvi começar a trabalhar com novos discípulos e, por alguma razão, precisamos de perder, entre aspas, os presbíteros mais velhos. Esses mais novos entraram. Olha, meus amigos, meus alunos, vocês não sabem o que isso deu. Até hoje, a igreja está pagando as consequências de uma infantilidade do conselho. Assim como eu estou falando de conselho, porque é meu mundo, né? É o meu microcosmos, também existe nas entidades da igreja, nas sociedades da igreja, nos corais. Quanto desejo de ser maior do que o outro? Isso é meninice. É igual a igreja de Corinto queria dons mais extraordinários para mostrar para os outros que eles eram mais espirituais. Isso é criancice. Mas quando os dons espirituais são exercidos no corpo de Cristo, Paulo diz, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. E você conhece gente assim. Aparece uma coisa nova na igreja, eu vou para aquela igreja. Teve um problema na igreja com o presbítero, com o irmão ou com o pastor, não fico mais na igreja. Isso é meninice. Claro que você pode mudar de igreja por questões teológicas. Quando você vê a sua igreja tergiversando quanto à Escritura, claudicando quanto à Bíblia e doutrinas básicas, se não der para mudar, mude você. Eu concordo. Mas mudar por causa de modismo, porque aquela igreja agora está fazendo isso, não fazia antigamente, ou não faz agora e a outra está fazendo, por qualquer vento de doutrina. Não tem firmeza na Escritura. Sabe por quê? Porque são meninos. Naquela igreja pode estar certo, os dons espirituais não são exercidos. Porque se fosse, eles não deixariam a igreja por qualquer coisa. Eu poderia deixar de ser presbiteriano. Melhor, deixar a igreja presbiteriana. Se por acaso ela abandonasse a Escritura Sagrada, os meus conceitos basilares de fé, teológicos, doutrinários, certamente não ficaria
Aliás, eu ficaria presbiteriano sozinho. Não teria problema com isso não. Me reuniria numa igreja batista e teria minhas limitações ali dentro, mas eu ficaria bem no corpo de Cristo. Agora, por causa de coisinhas pequenas, muda de um lado, muda para o outro. Dizem que macaco que fica pulando muito em galho, um dia ele pega um galho podre e cai. É exatamente o que acontece com esses cristãos imaturos, que andam procurando novidades nas igrejas. Dá dó. Vocês não veem isso? Igrejinha fundando porque o fulano falou aquilo, agora eu vou fundar uma outra igreja. Olha, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Por qualquer vento de doutrina. E se tornam então infantis, crianças, imaturos, agitados para o outro lado e ao redor por todo o vento de doutrina. E mais, diz Paulo, pela artimanha dos homens. Olha, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. A maioria dos líderes, quando mudam de igreja, é por artimanha. Às vezes, dentro de um balaio, os gatos são muito grandes, eles explodem o balaio. E mudam por causa de um sofisma, de uma artimanha, de um argumento falso, parecido com a verdade, parecido com o evangelho, mas não é o evangelho puro. Isso que é a artimanha dos homens. Paulo diz que há muita sutileza nesse meio de liderança, meio de igreja, meio de grupos de coral, de departamento de louvor, infantil, jovens, adolescentes, homens, mulheres, tudo meninice. Paulo diz que com a igreja, onde os dons são exercidos, onde nos nutrimos mutuamente, as pessoas são, no mínimo, maduras. Sabem ouvir, sabem filtrar, sabem criar pontes e não muros. Então Paulo está dizendo que por isso é que Deus deu os dons, para que a igreja não seja mais criança, meninos. Paulo dizia lá em 1 Coríntios, vocês se tornaram crianças, leite vos dê a beber, e não alimento sólido, porque ainda sois carnais, para que não sejamos mais como meninos, ajuntados de um lado para o outro, ao redor, levado ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem uma aparência de espiritualidade muitas vezes, aparência de santidade muitas vezes, aparência de pureza sexual e moral muitas vezes, na verdade são apenas artimanhas, astúcia para levar os meninos ao erro, levar os meninos ao pecado. Por isso que na igreja, quando nós elegemos os nossos líderes, a gente procura olhar a maturidade espiritual de cada um deles. Não podemos eleger neófitos, como diz Paulo a Timóteo, para que esses líderes não caiam nas ciladas do diabo. Por isso é que a gente tem tanta responsabilidade em escolher a nossa liderança. Alguém pode achar a igreja presbiteriana muito burocrática. Ela devia mudar mais, mudar líderes, mudar. Não sei, na minha experiência pastoral, isso não foi legal. Nós devemos mudar aos poucos, como estamos fazendo agora, colocando presbíteros novos, outros mais médios, outros mais velhos juntos, para que a gente crie um ambiente de maturidade dentro da liderança da igreja. Assim também nos departamentos da igreja, assim também nos corais, nos conjuntos de louvor, nos que participam da vida, da liturgia da igreja. Não podemos colocar qualquer pessoa para dirigir o culto, qualquer não. Porque ele imaturo pode causar uma dificuldade tremenda quando o outro irmão ouve, que é novo, causar um conflito teológico e doutrinário. Vocês podem achar a igreja presbiteriana muito burocrática, mas ela quer ser uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja madura, onde as pessoas crescem de uma forma harmônica, onde há um equilíbrio, uma homeostase entre o organismo espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. Não sei como é que você enxerga a igreja, mas depois de 40 anos de ministério, eu enxergo a igreja assim. Do jeito que Paulo está falando, escrevendo, enxergo com muita tranquilidade isso, porque nós não podemos mais ser meninos. Quando um pastor, para se chegar a pastor, ele tem que passar por várias etapas. E mesmo assim, passando por várias etapas, nós encontramos alguns meninos
no meio dos pastores, fazendo coisas que diríamos quase absurdas, e outras absurdas. Mesmo a gente observando os membros da igreja, cuidando das pessoas na igreja, mesmo assim, nós devemos ser vigilantes para que não caiamos nas ciladas do diabo. Foi para isso que Deus deu os dons, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Gente, pense sobre isso, sobre a maturidade da igreja, a vivência da igreja. Seja uma pessoa madura, não seja menino. Não ouça qualquer notícia, filtre. Não ouça qualquer doutrina nova, filtre. Leia a Escritura, medite, pense e decida. Que Deus te abençoe, vá para a classe agora, acesse a sua classe e tenha um domingo legal. Tá bom? Um abraço.